Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro vlog de leitura do canal. Hoje é sábado, agora são aproximadamente 2h30 da tarde e eu vou estar lendo o livro Objetos de Poder. Aliás, eu vou estar lendo o livro Enigma dos Dados, que é o primeiro livro da série Objetos de Poder, do autor nacional Marcos Mota. Eu conheci o autor através do Facebook mesmo, numa publicação que ele fez. Foi recentemente no evento de lançamento do quinto ou do sexto livro da série, se eu não me engano, no mês de setembro. E foi onde eu adquiri esse livro aqui, o Enigma dos Dados. E eu vou estar lendo esse livro hoje, aqui comentando para vocês o que eu achei da leitura. Eu nunca li nenhum livro de fantasia na minha vida. Esse vai ser o primeiro. E eu escolhi principalmente esse de um autor nacional, até mesmo para saber, para comparar também outras leituras de outros leitores acerca do que eles pensam sobre autores nacionais, principalmente nesse gênero, né, de fantasia. Eu acredito que há muita literatura boa na nossa língua, tanto ficção, fantasia, né, romance, independente do gênero que for. Eu li muita literatura estrangeira, principalmente na língua inglesa, e eu quis mudar um pouquinho o estilo aqui meu de leitura. E ontem eu tive assim uma vontade enorme de ler esse livro, mas só hoje que eu tive tempo de gravar. Eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo hoje, provavelmente amanhã, no domingo, mas vamos que vamos, né? Então, o livro aqui, ele apresenta um trabalho gráfico muito bonito, particularmente eu gostei. Ele tem aqui na capa aqui um verniz. Esse símbolo aqui remete muito a uma relíquia, uma prata, não sei. Acredito que quando eu começar a leitura eu vou descobrir o que é. Mas aí ele dá um efeito muito bonito de brilho, sabe? Parece uma prata daquelas antigas. E é um livro fininho. Eu acho que ele tem acho que eu vi aqui. Deve ter 170 páginas, eu acho. Então é um livro que dá para ler rápido num dia. E eu vou começar a ler ele agora. Vou começar para vocês aqui falando um pouquinho da sinopse. Que diz assim: para Isaac Sanz, um problema matemático sempre foi mais fascinante que jogar bola com os amigos. Aos 13 anos de idade, após muitos estudos e pesquisa, ele descobre que o grande matemático Euclides utilizava dados com variados números de face para encontrar uma fórmula capaz de prever o surgimento de números primos em sequências matemáticas. Agora os dados de Euclides e a moeda de ouro são seus, e Isaac é capaz de prever o futuro. Com seu poder, ele deverá ajudar a Barton e Gaio a encontrar o segundo objeto de poder pertencente aos humanos, o cubo de Random. Com isso, mergulharão em uma jornada cheia de magia, lutando contra monstros, feitiços, inimigos sombrios e abomináveis. Nada será o que parece. Então aqui pela sinopse a gente já entende que é uma fantasia fantástica, né? Cheia de aventura, de criaturas assim surreais, né? E gente, tem um vizinho ali barulhento que tá abusando, né? Mas se vocês por acaso ouvirem essa poluição sonora aí, desconsiderem, por favor. Então assim, eu vou estar começando a ler o livro agora e depois eu vou falar para vocês o que eu achei, quais foram as minhas impressões. Antes, eu quero só mostrar aqui dentro. Parece que tem um mapa, olha. Tem um mapa aqui que eu acredito que é um mapa que
que separa, né, as etnias dos povos, grupos de pessoas e povos, né? Eu ainda não sei nada sobre esse livro e eu vou saber aqui juntamente nesse vlog e vou compartilhar com vocês. Então, vou começar a ler agora e daqui a pouquinho a gente se fala. Então, pessoal, agora eu estou aqui já no segundo capítulo. Vou começar, aliás, o segundo capítulo na página 25. Pelo que eu entendi até agora, então, pessoal, aqui nós temos como protagonista principal o Isaac, que é um garoto de 13 anos e é um garoto apaixonado pela matemática. Antes de eu prosseguir aqui, deixa eu abrir um parêntese para explicar um pouquinho sobre o autor e a forma de trabalho dele. Eu ainda não tive a oportunidade de perguntar isso a ele diretamente, mas eu acredito que o Marcos, ele, pelo fato dele trabalhar com esse público, né, infanto-juvenil, e de dar palestras, né, em escolas, lugares onde ele consiga alcançar esse público, eu acredito que ele usou esses elementos aqui, que são citados aqui no livro, porque assim, a história, existe um ser aqui, que eu ainda não, já me esqueci o nome dele, eu sou muito ruim para gravar nome, mas existe um ser aqui que ele está basicamente meio que no papel de um deus, e ele cria os humanos e também cria outras criaturas. E a cada uma dessas criaturas, a cada um desses lugares, desses povos, cada um desses povos receberam uma, digamos assim, que uma habilidade, né? E essa habilidade, ela foi projetada dentro de uma ciência, dentro de uma habilidade, tipo assim, dessas matérias mesmo que a gente estuda, sabe? Pelo menos é o que eu entendi até agora. Então, por exemplo, os humanos receberam a habilidade de, de enigmas, de dados, de matemática, de descobrir, né, a matemática, cálculos. Aí tem um outro povo aqui que descobriu sobre, que recebeu a habilidade da ciência, da geografia. Né, outros receberam habilidades colinguísticas. Então, assim, dentro desses elementos que o autor utiliza aqui, percebe-se que talvez seja uma estratégia que ele tenha de trabalho com o público dele, que é infanto-juvenil, e também seja uma forma dele usar essas ciências, né, esses saberes, dentre todas essas áreas que eu citei aqui, como uma forma de estimular o público-alvo dele, que são adolescentes, a estudarem, a gostar das matérias e também a estimulá-los na literatura. Assim, foi o que eu consegui identificar de cara aqui, pelo menos no primeiro capítulo. Depois eu vou até perguntar para ele se é isso mesmo. Então, assim, ele usa essas ferramentas, esses elementos para poder estimular os alunos a estudarem, a ler, né? Só que tudo através da ficção. Então, ele criou esse universo, criou esses personagens, esses lugares aqui, né, surreais para poder explicar isso. Então, assim, essa foi a minha primeira consideração aqui, minha primeira impressão do capítulo 1, e daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais para vocês. Então, pessoal, já li aqui o capítulo 2. Agora dá para falar um pouquinho mais sobre a personalidade do protagonista aqui, o Isaac. Ele é um menino assim que aparentemente ele apresenta assim uma personalidade bem irônica aqui, né? Talvez um pouco de soberba, se é que eu posso dizer dessa forma. É um garoto sim muito inteligente, e pelo fato dele gostar muito da matéria, da matemática, ele tem como referência na vida dele um autor de um livro de matemática, e esse autor ele deixa para ele algumas pistas, e essas pistas é que leva Isaac a descobrir, a encontrar
esses dados que aqui na história são objetos de poderes. Então, através desses dados, cada vez que o Isaac ele lança esses dados, ele consegue encontrar, né, ele consegue ter uma resposta do que há de acontecer, ou seja, do futuro. E aqui ele estava num parque onde estava acontecendo uma, uma competição de corrida de ratos e o Isaac ele sempre ganhava, né? Ele sempre saía na frente porque ele, através dos dados, ele sabia em qual rato apostar e ele sabia entender qual rato queria conseguir vencer a competição. É, e a partir daqui, né, algumas pessoas já começam a desconfiar, né, pelo fato que ele está sempre ganhando é, sucessivamente as competições e ele começa a ser observado. Então eu acredito que agora que se começa ou que vai começar os conflitos dele, onde ele vai ter que ser um pouco mais discreto com relação aos dados que ele encontrou, que são objetos que as pessoas ainda não sabem o que é. São objetos raros, objetos de poder. E eu acredito que agora que vai começar essa busca dele, né, por mais informações acerca destes objetos e os conflitos dele provavelmente vão começar a surgir agora. Então vou tentar avançar agora para os próximos capítulos para a gente conversar um pouco mais. Gente, agora são umas quase que 3h30. Eu já avancei bastante, já li o capítulo 3. A leitura é bem rápida porque cada capítulo tem aproximadamente umas 5 páginas e a escrita do autor aqui ela é muito fácil de compreender. Eu acho que a diagramação também ajuda bastante e o espaçamento, o tamanho de fonte, eu acho que tudo isso é relevante com relação ao tempo que você vai gastar numa leitura. Eu particularmente não gosto daquelas letras muito pequenininhas e também não gosto daquele espaçamento, sabe, muito junto, que parece que a letra está toda embolada, que as palavras estão emboladas. E aqui, diferentemente, eu gostei bastante. Então vou terminar de ler o capítulo 3 e daqui a pouco a gente se fala mais. Só que antes eu vou ali para eu tomar um chá, porque sim, tomar um chá e para me ajudar aqui nessa leitura. Então daqui a pouco a gente se fala mais. Vou fazer aqui um chá rapidinho para eu prosseguir no próximo. Tarde, eu tô no capítulo 7 ainda. Eu tive que parar para adiantar algumas coisinhas aqui que estavam pendentes aqui em casa. E agora que eu tô retornando a leitura e eu vou terminar ainda hoje, eu acredito que até umas 7 horas eu acho que eu já acabei de ler tudo. E aí eu falo para vocês. Pessoal, tem algo aqui que eu observei aqui na leitura, é que alguns acontecimentos eles ocorrem assim imediatos, são meio que imediatos, sabe? Por exemplo, para vocês entenderem, o protagonista está numa determinada situação e essa situação aparentemente é uma situação assim de risco e surge assim um monstro, né, algum personagem assim
digamos assim, que do mal, o inimigo dele. E esses personagens eu acho que eles são colocados assim muito de imediato, sabe? Não sei, pode ser que seja um estilo mesmo do autor, de trazer aquela questão assim de impactos, né? Dos personagens assim já aparecerem. Mas isso não é uma crítica, é só uma observação que eu fiz. E a leitura até agora está bem emocionante. Uma coisa que eu gostei bastante foi a forma com que o caráter do protagonista é moldado no decorrer da situação. Então isso acho que ele deixou bem perceptível aqui. E é isso, tá uma leitura bem agradável e daqui a pouco a gente se fala mais. Pessoal, agora são umas 7 horas da noite. Faltam 4 capítulos para eu terminar. De novo. De novo eu tive que parar, mas agora eu vou retomar aqui e vou acabar de ler para vocês. Faltam só 4 capítulos e eu vou terminar eles com meia hora, prometo. Da noite. Eu já finalizei a leitura e assim foi uma leitura muito boa. Eu gostei da experiência de ter lido um livro de fantasia. Ao todo foram 5 horas. É claro que assim intercaladas, assim toda hora praticamente eu pausava para poder fazer uma coisa e outra. Mas assim o livro dá assim para ser lido em menos tempo, né? Se não fosse por esses imprevistos, por alguns imprevistos que eu tive, obviamente eu conseguiria terminar de lê-lo bem mais rápido. Mas assim, então vamos lá para as minhas considerações acerca da leitura. Eu gostei muito da construção dos personagens. Eu achei que passou uma assim uma naturalidade para cada um deles. Gostei da forma em que o autor colocou aqui os objetos, né, esses objetos de poder e a forma com a qual eles são encontrados no decorrer da trama. É um livro que apresenta assim, muitos desafios, né, principalmente para um garoto de 13 anos e para uma garotinha aqui. O garoto se chama Isaac. Eu acho que eu vou ter que fazer um outro vídeo, na verdade, para eu poder resenhar esse livro melhor para vocês, porque ele tem muitos detalhes acerca da introdução dele, né? Como que se formou essa história e tal. E aí eu vou fazer um vídeo melhor resenhando o livro para vocês. Mas aqui só para finalizar, até mesmo para esse vlog não ficar muito grande, eu gostei da construção dos personagens aqui, protagonistas a princípio são 4, né, que é o Isaac, o garoto de 13 anos, a amiga dele, a Gaio, Gai, não sei como que se pronuncia, o pai da garota, que eu também já me esqueci o nome, eu sou péssimo para gravar nome, e assim, são esses 3 a princípio. Então, na trama, eles precisam, né, descobrir esses objetos de poder, protegê-los, né, porque há aqui vilões interessados nesses objetos. E Isaac aqui ele está partindo para a capital de uma outra terra, que não é a dele, é claro. E neste lugar ele teria um encontro com a rainha. Sim, pessoal, eu gostei muito da criatividade que foi aplicada nesse livro. Não é
assim, basicamente, como diz na introdução, não é basicamente uma luta entre o bem e o mal, mas sim uma luta entre o conhecimento, a sabedoria e a ignorância, né? Por isso que eu acredito que o autor ele usa esses elementos que se encaixam, né, dentro de uma nomenclatura assim de disciplinas dessas que a gente aprende na escola, né? Português, matemática, ciências, biologia, essas coisas assim do ensino fundamental. Então, assim, o livro, eu gostei da escrita, gostei da narrativa, é uma narrativa breve que dá para compreender fácil, palavras assim de um vocabulário bem simplista, assim, que dá para compreender muito fácil. Que mais que eu posso dizer? Eu vou ter que fazer um vídeo para poder explicar, resenhar esse livro de uma forma melhor, mais clara. Agora eu tô com sono, pra falar a verdade. E quando o Isaac ele descobre os dados, esses objetos de poder, ele já é meio que convocado a uma missão. O pai dele, o pai aqui do Isaac, ele sabia desses objetos, ele já tinha conhecimento desses objetos e, né, numa certa situação aqui, o Isaac ele escuta o pai dele tendo uma conversa com, digamos que um agente que veio desses lugares aqui que são esses lugares aqui fantásticos, né, na história. E esse agente, esse capitão aqui da guarda, ele, no caso, ele foi buscar encontrar Isaac, porque Isaac era um escolhido, digamos que um tipo de escolhido, pelo fato dele ter encontrado os dados, ou os dados ter encontrado ele. Então, assim, ele, a partir daqui, ele começa uma jornada, né, com esse guarda. E esse guarda tem uma filha, e essa filha acaba se tornando amiga do Isaac. E os três eles partem nessa jornada para encontrar outros objetos de poder. Eles têm que desvendar mistérios, passar por lugares assim bem desafiadores, né, como florestas encantadas e outros lugares assim. Tem que enfrentar diversos inimigos, né, que surgem aqui no decorrer da história. E eu preciso continuar lendo os outros livros da série para eu compreender melhor sobre o que se passa, né, na história desse garoto. Mas nesse primeiro livro, né, eu já consegui compreender bastante coisas. Eu vou ter que fazer um outro vídeo para eu poder resenhar esse livro melhor, mais detalhadamente. Então aqui eu estou dando assim só uma pincelada mesmo. E se você ainda não ouviu falar desse autor, Marcos Mota, que é um ator nacional, você pode procurar os livros dele. Estão disponíveis em algumas livrarias, como a Leitura, e eu ainda não sei qual outra. Mas são 7 livros, são 6 livros da série o total. E eu ainda só tenho esse que eu adquiri. Vou adquirir os outros livros para eu acompanhar a história. Então, assim, é isso. Se você já ouviu falar desse autor, deixa aí nos comentários, né? Se você gostou do vídeo, ajuda lá, fazendo o que você já sabe, que é curtir, compartilhar. Se inscreva se você não é inscrito. E é isso. A gente se vê. Uma ótima semana, um ótimo final de semana a todos e um abraço. Até mais.